estamos dando ouvido. Hoje pela manhã nós fomos fazer feira, eu e minha família, e a Margot entrou em um estabelecimento comercial aqui no Monte Alegre. Eu estava com um carrinho terminando a feira, comprando banana. Terminei e fui para o estabelecimento que ela estava. Eu olhando alguma coisa ali, o Espírito Santo tocou no meu espírito. Que a hora que eu saí, eu comuniquei com ela nada sobre igreja, nada, mas ele tocou no meu espírito. E a primeiro momento de oração que nós tivemos aqui, o meu choro ao Pai foi: deixa eu ouvir sempre essa voz. Que voz eu e você tem ouvido? Que voz nós temos dado crédito? O Hector falou aqui sobre a fome e o alimento. Se o alimento é a substância que te deixa permanecer vivo de pé, a fé é o combustível que te faz andar. A fé é o que te faz mover. O que é um homem que vive em fé e pela fé? Quem vive pela fé tem um foco, tem um alvo, porque a fé nos dá alvo, a fé nos dá norte, nos dá horizonte. Só que não adianta ter apenas alvo. Além do alvo, eu preciso ter meta para alcançar o alvo, para percorrer este caminho. E o combustível que faz eu percorrer esse caminho não é a fé, porque o texto sagrado vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas prova daquilo que se espera. Por que não paro? Porque eu espero em Deus, eu confio em Deus, eu acredito que eu vou alcançar o alvo. A fé é o combustível que te faz caminhar para frente, que não te deixa parar. É claro que sem alimento, se a gente tentar trazer isso para o carro, o alimento no carro, mudando um pouco aí talvez a linguagem, seria os pneus furados. Tem gente querendo andar com pneu furado, não dá, os 4 ainda, sem chance. Eu preciso estar alimentado, mas além de alimento, eu preciso ter um alvo, eu preciso ter esse combustível, fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O alimento me sustenta, mas para eu alcançar o alvo, agradando a Deus, preciso de fé. Fé para se mover. Então eu quero pensar um pouquinho aqui com você algumas dificuldades que Noé teve. Vamos olhar alguns passos, ou os passos de Noé. Noé tem um objetivo. Qual que é o objetivo de Noé? Dentre um conjunto de coisas, um dos principais é salvar a sua família. Deus disse: faça uma arca, e você vai salvar a sua família, você vai salvar os animais. Objetivo. Noé tinha um objetivo para fazer aquilo, além de que ele tinha um projeto. Qual que é o projeto? O projeto é a construção da arca, é a própria construção da arca. Além disso, Noé tinha um prazo. Qual que é o prazo da construção da arca? E aí esse talvez é um dos detalhes mais difíceis de se viver pela fé. É o tempo. É ou não é, queridos? Um dos detalhes mais difíceis de se passar em situações é saber esperar com paciência. Qual é o tempo da construção da arca? Cerca de 100 anos.
ele tem um projeto, o projeto é a arca, ele tem um objetivo, o objetivo é salvar a sua família, é salvar animais, porque Deus deu a ele o objetivo, ele tem um prazo. Só 100 anos de vida ele gastou construindo uma arca. Segundo, será que Noé tem dificuldades durante 100 anos para construir essa arca? Vamos ver algumas dificuldades que a fé enfrenta. Meu irmão, ou a gente anda pela fé, ou essas dificuldades faz eu e você parar. A fé enfrenta um monte de dificuldades. Com Noé não foi diferente. Você quer ver algumas dificuldades que Noé? Eu citei algumas aqui. Certamente conseguimos encontrar mais. Mas algumas dificuldades que Noé encontrava. Noé não é engenheiro. É mesmo que não tinha faculdade de engenharia naquele tempo. O Fabiano é engenheiro. Será que para construir uma arca você conseguiria, Fabiano? Daria trabalho para chuchu, mas conseguiria. Porque ele é um engenheiro. Mas Noé não era engenheiro. Primeira dificuldade, a mão de obra dele não é qualificada para a arca. Porque ele não é engenheiro. Dificuldades que a fé encontra no caminho. Como construir um barco? Se eu nunca vi, não tinha barco, irmão. A arca é o primeiro barco sobre a terra. Como construir um barco que eu nunca vi? Aí é claro que entra a direção e a orientação de Deus. A voz de Deus falando: olha, faça assim, usa essa madeira, esse tamanho. Mas dificuldades, não tem barco. E olha que Noé não vai construir uma canoinha. Noé vai construir um Titanic, queridos. Um negócio gigantesco, com 3 andares. Deveria ter até ambiente climatizado dessa arca de Noé. Ele não tinha planta abstrata. Ele tinha a narração do Senhor. Segundo obstáculo, a mão de obra é escassa. Quem é que construiu a arca? Noé e a família. Ninguém mais. Todo mundo olhava para aquele cidadão de idade e dizia assim: penso eu, esse cara é louco. É louco varrido. Faz 10 anos que esse cidadão está construindo um barco aí que a gente nem sabe o que é isso. Para uma chuva que a gente nunca viu. Esse cara é louco. 20 anos, esse cara é louco. 30 anos, esse cara é louco. 40 anos, é louco varrido. 60 anos, 70 anos, 80 anos. Fé, queridos. Fé que faz o homem de Deus se mover para frente na palavra de Deus. Fé. Diz para mim, a gente espera 5, 6 anos, fica angustiado, né? Eu estou passando por uma prova, faz uns 4. Eu estou, Senhor, abrevia esse trem aí, pelo amor de Deus, me ajuda, Pai. Misericórdia. É só 4, 100 anos. Dificuldade que a fé enfrenta. Tempo. Tempo é uma dificuldade gigante para a fé. Ou você acredita na palavra de Deus, ou o tempo vai te parar. Creia na voz daquele que te comissionou. 100 anos Noé esperando e trabalhando, que é muito legal, né? Outra dificuldade, depois de construir a arca, como transportar? Irmãos, Noé construiu um navio no seco. Segundo os estudiosos, ele estava a quase centenas de quilômetros do mar. É louco ou não é? Hoje a gente tem dificuldade, imagina na cabeça de Noé. Você acha que Noé parou 100 anos, não deu tempo para pensar no nosso texto? Parou e começou a analisar: rapaz, como vai ser esse negócio aqui? O mar está longe, meu Deus. Como esse negócio vai flutuar? Como é que funciona isso? Você acha que as pessoas em volta dele não viam isso e não começavam a murmurar e a questionar: como é que ele vai fazer esse negócio flutuar? Dificuldades da fé, empecilhos que a fé encontra no caminho. Como transportar? Outra pergunta: da onde vem a água? Olha, motivo de chacota, com toda certeza. Alguém chegava em Noé e falava: da
Porque se é uma canoa, qualquer enxurrada leva. Agora não é uma canoa, é um navio. Da onde vai vir essa água, Noé? Aí Noé falava, vai vir chuva. Chuva? Nós nunca vimos chuva. O que é isso? O que é isso? Nós nunca vimos chuva. Que bicho é esse? Todos desconheciam a chuva, porque até aqui não havia chovido ainda. Todos desconheciam. Outra dificuldade para a fé de Noé: trazer um casal de cada animal e acomodá-los na arca. Irmão, pensa comigo, você trazer um casal de pombo dá trabalho, mas consegue. Tenta trazer um casal de leão. Um casal de cobra. Tenta pegar um casal de hiena. Dificuldades, empecilhos que fazia com que a fé de Noé se esmorecesse, parasse. Algo imensurável, de tamanha complexidade. Como trazer um casal de cada animal? Pensa, sei lá quantos mil bichos nós temos. Pensa, ele teve que trazer. Aí é claro que tem a ação de Deus, mas está na promessa. Ele está fazendo uma arca para isso, irmão. Para que você está fazendo a arca, Noé? Porque Deus disse que vai vir uma chuva, um dilúvio, e a terra vai inundar. E esse navio que eu estou construindo é para conter, durante um período, e salvar os que derem ouvidos à voz de Deus, salvar os bichos, porque está vindo juízo sobre a terra. E é Deus que diz. Tem que crer, não? Outra dificuldade para a fé de Noé: como alimentar? Porque Deus disse: reserve alimento. Como alimentar? Foi praticamente não, um ano, não é? Porque a arca ficou flutuando sobre as águas. Um ano, irmãos. Como alimentar tanto bicho assim? Da onde ele tirou tanto alimento? É fé. Tem que ter fé ou não é? Tem que ter fé. Acredito que o pior de tudo isso é a zombaria do povo. O pior de tudo, querido, não é você crer em Deus. O pior de tudo é você crer, saber o que Deus te diz e que Ele é fiel para cumprir. Mas um monte de gente do lado dizendo: cadê seu Deus? Você está doido. Você está viajando na maionese. Terceiro ponto: o que fez Noé fazer tudo isso? O que é que motivou Noé a fazer tudo isso? A fé. Mas fé no quê? Porque tem que ter fé para mais de neto. É ou não é? Fé no quê? Fé na palavra de Deus. O que? Na onde você tem colocado o seu coração, meu irmão? Deus tem ministrado muito no meu coração sobre isso, de pelo menos uns 2 meses para cá. Não ouça a voz de homens falando comigo. Ouça a minha direção. Você tem que andar sob a minha orientação. O que eu te dizer é o que você tem que fazer. Não é a voz de homem, porque o que te guia não é a voz de homem. O que te guia deve ser a minha voz. A quem você tem ouvido? Por que Noé fez tudo isso? Porque ele creu no quê? Na palavra. Vai lá para Hebreus. Estamos caminhando para o fim dessa ministração. Hebreus capítulo 11. Todos nós conhecemos esse texto. Do 1 ao 11. Acompanhe aí. É um texto muito conhecido. E eu sei que vai te ajudar muito nesse sentido. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Diga assim: a fé não precisa ver para crer, mas porque creio,
vou ver. É diferente. A fé não tem que ver. A fé não tem que ver. Você não tem que ver para crer. Eu vou repetir, porque o Espírito Santo foi muito claro no meu coração sobre isso. Isso precisa ficar muito claro no seu. A fé não tem que ver. A fé anda em terreno nublado, crendo na direção daquele que está dirigindo. Quando você crê em Deus, ainda que todas as circunstâncias mentirem, você não para, porque você sabe que está dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A fé não tem que ver. Agora, porque creio, vou ver. Porque tenho fé, vou ver. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Pois, por meio dela, que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que os busca. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tenda, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, e também a própria Sara, apesar de estéril, avançada a idade, recebeu poder para gerar um filho. Noé ouviu a voz de Deus e seguiu a sua orientação. Como anda um homem que se move no Espírito? Ele anda pela fé. Ele crê em Deus e nada faz ele titubear. Amém ou não? Então você precisa andar pela fé. Noé creu, e por ele ter crido, ele condenou o mundo. No versículo 7 deixa muito claro isso. Porque Noé creu, a fé dele fez com que outras pessoas fossem condenadas. O apóstolo Paulo, ou na epístola de Tiago, diz: portanto a fé é assim, se não vier acompanhada de obras, é morta. Fé tem que ter obras. Fé, você que anda pela fé, precisa se mover nas obras, porque a fé sem obra é morta. A fé não precisa da visão carnal. A fé não, porque a fé crê no impossível. Alguém olha e fala: não dá. O homem cheio de fé, a mulher cheia de fé fala: dá sim. Mas como? É impossível. É impossível para mim e para você. O meu Deus não. Se move pela fé. Quando a situação se mostra intransponível, ele continua caminhando pela fé. Pela fé. No que se baseia a sua fé? No que é que a sua fé, que a minha fé tem se baseado? A minha e a sua fé precisa se basear na voz do Senhor. Eu vou te dar alguns exemplos do próprio Noé. Aqui em Hebreus 11:7 diz: foi pela fé que Noé ouviu. Irmão, me parece, talvez aconteceu assim, mas me parece que não apareceu anjo, me parece que não apareceu redemoinho, me parece que não apareceu nada. Me
me parece, talvez tenha acontecido, porque a Bíblia não entra em detalhes. Noé ouviu a voz de Deus. A voz de Deus disse para Noé: faça para mim uma arca. A arca vai ser assim, assim e assim. Noé se moveu na voz, na palavra do seu Deus. Por isso que é tão importante o crente saber discernir a voz do seu pastor. Você tem que ser movido pela palavra de Deus, meu irmão. É a palavra de Deus que tem que te mover. Quando alguém se levantar e falar não vai dar certo, você fala, vai dar sim. Pelo contrário, já deu, vai acontecer. Por quê? Porque o meu Deus disse que vai acontecer. Isso ele disse, passa céu e passa terra, mas a palavra dele não cai por terra. Vai acontecer. A fé não se baseia em circunstâncias. A fé se fundamenta na voz do Criador. Outro texto que está em 1 Reis 17:14. Eu vou ler do 14 ao 16, diz. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 14. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz: Elias dizendo a uma viúva: olha a ordem de Elias, em nome do Senhor Deus de Israel. Elias vai dizer: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. A mulher só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Ela disse para Elias: eu vou fazer um bolo, vai comer o meu filho e eu, e depois a gente vai morrer. Elias falou para ela: faça segundo a minha palavra, assim diz o Senhor. Fé. Sabe o que ela fez? Um homem que talvez ela nunca tinha visto, nem conhecia. Ela foi lá e fez o que o homem de Deus disse. Sabe por quê? Porque ela sabia que o Deus de Israel é um Deus que não mente. Se ele falou, meu irmão, vai acontecer, porque a palavra dele não cai. Lucas 5, versículo 3 até o versículo 6 diz: entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lado e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda noite, não apanhamos, mas debaixo da tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Preste atenção. Se tem alguém que entende de pesca, esse alguém é Pedro. Você e eu sabemos disso. E se tem alguém aqui que não entende de pesca, esse alguém é Jesus. Jesus é carpinteiro. Carpinteiro não entende de pesca. Pescador entende. Mas Pedro sabe quem é que está dando uma ordem e uma palavra. E a voz de Pedro é: nós usamos toda a nossa experiência a noite inteira, não pegamos nada. Mas, entendendo quem está falando comigo, eu vou fazer. Sobe debaixo do envio da tua palavra. Eu vou lançar a rede, porque eu sei que a tua
Terceiro e último. A quem você tem ouvido? Quem é que você tem ouvido? Quem? A quem você tem ouvido? A fé que agrada a Deus está lá em Hebreus 11:6. Qual é a fé que agrada a Deus? Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que se aproximam de Deus. Creia que Ele existe e que torna agradador daqueles que o buscam. A fé que agrada a Deus é aquele que crê que Deus responde. É aquele que crê que Deus atende. Fique de pé. A missionária Patrícia vai fazer esse período de oração. Só quero dar uma palavra de oração com você. Missionária, por favor, já vem aqui.